evento das comemorações dos 80 anos da CLT. E hoje a Escola Superior de Advocacia tem a honra e o prazer de receber o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Alberto Balazero, que disponibiliza o seu tempo, o seu conhecimento aqui para a advocacia trabalhista do Estado de São Paulo, falando sobre os avanços e retrocessos da nossa Carta Social, da nossa consolidação das leis do trabalho, o ministro Balazero. Ministro, muito obrigada por estar aqui, realmente é uma honra recebê-lo. O senhor que cuja origem é do Ministério Público do Trabalho, o que nos engrandece a todos, realmente essa representatividade necessária e exigível no nosso Tribunal Superior do Trabalho. Nosso agradecimento já no primeiro momento. Eu gostaria que o senhor, no introito, nos falasse um pouco do que representa essa data, os 80 anos da nossa consolidação das leis do trabalho. Muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer, doutora, pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar com os colegas da advocacia, que eu advoguei durante 8 anos, antes de ingressar no Ministério Público. Sou casado com advogado e sou filho de um casal de advogados. Ai. Então a advocacia faz parte além da atuação como ministro e como procurador, a advocacia faz parte da minha vida desde sempre. Os 80 anos da CLT, e é um tema de muito relevo, o Tribunal Superior do Trabalho realizou esse ano uma série de eventos, uma sessão solene, com a presença de inúmeras autoridades, inclusive o próprio ministro da Justiça, lançou uma exposição com os principais documentos da época, inclusive nós recebemos uma CLT assinada pelos autores do projeto. Representa, a nosso sentir, 80 anos de um marco civilizatório. A CLT é um marco civilizatório. Basta dizer que ela é tão importante e os direitos ali consignados são tão importantes que as empregadas e os empregados domésticos só alcançaram esses mesmos direitos há exatos 10 anos. Então, a CLT representou colocar o país num patamar civilizatório mínimo. Nós já tínhamos aderido à OIT em 1919, tínhamos alguns passos relacionados à legislação a partir de convenções internacionais, uma legislação esparsa, que foi um trabalho reunido da comissão para poder conseguir consolidar num único documento, e um texto que representou, para a maioria dos brasileiros naquele momento, um avanço em relação às condições de trabalho. Lembrando que os rurais e as empregadas domésticos ainda esperaram muitos anos para serem salvaguardados pela CLT. E o senhor tocou num ponto nevrálgico, um ponto importante agora. O senhor falou da reunião justamente dessa legislação esparsa até então para a nossa consolidação das leis do trabalho. E sabemos que há deturpações deliberadamente feitas no sentido de atrelar a nossa CLT ou a Carta de Lavoro, ou então como se fosse um presente do presidente Getúlio Vargas, quando sabemos que desde a Primeira República, que desde 1890, por exemplo, tínhamos decretos já proibindo o trabalho de menor de 12 anos nas fábricas do Rio de Janeiro. Então sabemos que, como o próprio nome diz, houve uma reunião já de uma legislação robusta que havia de há muito no que se refere às relações de trabalho. Como que o senhor vê essa insistência em deturpar a natureza, a gênese da nossa CLT? A CLT ela é alvo de ataques quase sempre injustos. É um documento que não pode ser comparado com a Carta do Lavoro, é um mito criado, até pela dimensão. A Carta do Lavoro com 20 artigos, a CLT com 900 artigos, quer dizer, não faz nenhum sentido você ter uma inspiração num documento que é 20 vezes maior, não faz o menor sentido. Outro aspecto curioso que se fala em relação à CLT é em relação à idade. Se diz muito, não, a CLT tem 80 anos, então representa um outro país. Não se pergunta, por exemplo, que a legislação norte-americana, que é tão festejada como se fosse liberal e não é, do próprio Estado Federal, que funciona de forma diferente que o nosso, ela é dos anos 30. Então a gente incorpora alguns discursos que são perigosos. A legislação já existia em grande parte
produto de legislação esparsa. A CLT, é verdade, cresceu mais elementos, cresceu outros dispositivos, mas reuniu os documentos. E um outro aspecto que eu acho curiosíssimo, que é uma disseminação de informações também equivocadas em relação ao documento, é esquecer que a CLT, como muito bem pontuado, assim como todas as normas que se legitimam, são produtos também de debates democráticos. Havia, é bem verdade, o período era um período do governo Vargas, mas havia movimentação das classes trabalhadoras buscando a proteção. Recentemente, no Tribunal Superior do Trabalho, nós realizamos uma série de eventos. Eu hoje coordeno o programa Trabalho Seguro e nós queremos reforçar exatamente isso. A íntima relação que tem entre normatização e democracia. Então, a gente sabe que as normatizações, principalmente na área de direitos sociais, lembrando que direitos sociais, na própria doutrina clássica de constitucionalistas, é classificado como direito de terceira geração. Vejam que quando se fala da Justiça do Trabalho, quando se fala da CLT, a gente tem que lembrar que os próprios direitos sofrem preconceitos. Então, é por essa razão que é o nosso papel afastar, inclusive como operadores, como ciosos que somos da legislação e do direito, afastar essas informações falsas. A CLT não é um documento em desuso. A CLT não guarda distância com nenhuma legislação internacional sobre proteção e nem tampouco a CLT foi inspirada na Carta do Lavoro. É um documento que o Brasil, inclusive, tem muito a se orgulhar, porque à época representou o que havia de mais moderno na construção de patamar civilizatório. De fato, doutor. E não fosse assim, nós deveríamos estar temerosos, né? Porque justamente a nossa Declaração de Direitos Humanos é de 1948, e se formos partir dessa questão da idade, né? Porque o etarismo está pegando agora até, inclusive, a própria legislação, vejam os senhores, estaríamos realmente reféns, né? E preocupados e temerosos de que esses princípios maiores pudessem ser debelados apenas por conta da idade. E sabemos também, ministro, que a CLT ela é muito dinâmica, né? Ela sempre esteve atualizada, inclusive a partir das teses apresentadas pela advocacia ao Poder Judiciário com a formação da jurisprudência. Por exemplo, o trabalho telepresencial ele já estava incorporado no nosso diploma, inclusive muito antes da Lei 13.467 de 2017. Quais são os pontos que o senhor acha de importância destacar desta evolução, desse dinamismo, porque a nossa CLT ela é dinâmica e sempre foi ao longo dos tempos. Um estudo recente mostra que dos direitos individuais até a Lei 13.467, apenas 255 artigos não haviam sido alterados, não é? Até a intitulada Reforma Trabalhista. Era esse ponto que eu ia tocar. Muito pouco se tem do texto original da CLT tal qual ela foi promulgada. Muito pouco se tem. Essa pesquisa apontou que quase todos os artigos sofreram algum tipo de, claro, respeitando muitos, em sua grande maioria, a essência, mas sofreram adaptações, sofreram modificações propostas pelo Legislativo, pela Advocacia, Ministério Público, pelo Judiciário Trabalhista, por todos que operam o mundo do trabalho, perceberam a necessidade de alguma atualização em algum ponto. O que não pode perder, e é uma questão que não se perdeu de forma internacional, é o aspecto principiológico da CLT. Eu brinco muito, conversando com colegas, eu tenho um hábito de fazer uma capacitação com o meu gabinete, porque nós que estamos no direito, a nós não é dado, eu chamo de conversas de bar. São aquelas opiniões de bar, que você pode falar sobre futebol, mas você não pode falar sobre direito. No nosso caso, um médico não pode falar sobre medicina. Conversas do tipo, a CLT é completamente diferente do regime norte-americano. É um dado completamente falso, porque os Estados americanos, por exemplo, têm legislações que são extremamente mais rígidas que a CLT, em alguns estados, como a proibição de demissão sem justa causa, e outros que a legislação é mais ausente. Então, são comparações que não são cabíveis. Lembrando que, em relação à própria Justiça do Trabalho,
Aí, então, a conversa de bar é pior ainda. Se diz que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba brasileira. Eu fui diretor da Escola Superior do Ministério Público da União, na Procuradoria-Geral da República, e eu trouxe um juiz alemão do trabalho. E eu apresentei ele no evento dizendo assim: Vossa Excelência é uma jabuticaba alemã, porque Vossa Excelência é um juiz de trabalho da Alemanha e está se passando informação falsa aqui. A mesma comparação vale em relação aos números de ações juizadas com base no Estatuto Consolidado. Se diz, o Brasil tem o maior número de ações contra as empresas, o maior número de ações juizadas. Aí se pergunta a fonte, nunca se tem a fonte, porque é mais uma comparação do tipo, vou casar ou comprar uma bicicleta. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das ações são coletivas, as class actions. Então você tem ações com 100, 200, 300 mil pessoas numa única ação. Aí você compara uma ação e diz que aqui tem 200 mil. Então é uma comparação que não se justifica. Então a CLT é um documento que foi atualizado. Claro que, como toda legislação, a gente não afasta a possibilidade de sofrer atualizações. O que não se pode perder na CLT é a ideia principiológica. É a ideia de que existe uma relação desigual e essa relação desigual faz com que haja proteção. Essa que é a noção principal da CLT, que perpassa todos os seus artigos. E isso nós não podemos permitir que haja modificação, porque você está modificando a própria essência. Lembrando que a Constituição brasileira referendou a proteção no próprio artigo 7º. Então a CLT é tão atual que ela, sendo completando 80 anos, ela está completamente em consonância com a Constituição de 1988. Então, façamos justiça a ela. Sem dúvida, sem dúvida. E o senhor tocou num ponto interessante, eu não sabia, o senhor me desculpa, que o senhor estava à frente desse projeto do trabalho seguro. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre isso e também nós tivemos a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. À época da reforma previdenciária, muito se disse que realmente a Previdência estava onerada de todas as formas e sobrecarregada. Mas a reforma trabalhista, sem dúvida nenhuma, ela acabou por onerar ainda mais a Previdência, na medida em que a terceirização desmedida, a pejotização, a precarização do trabalho aumentou imediatamente o índice de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Isso realmente é uma mácula nas relações de trabalho do nosso país que nos envergonha a todos. O número de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, acidentes fatais e debilitantes. Nos fale um pouco desse projeto e como o senhor vê e viu essa questão da precarização do trabalho, isso sou eu que estou dizendo, melhor dizendo então, para a pergunta, da Lei 13.467 em relação aos acidentes de trabalho e às doenças ocupacionais. O Programa de Trabalho Seguro é um programa que completa agora 12 anos, é um programa do Conselho Superior do Justiça do Trabalho, que tem como objetivo, em linhas gerais, promover conscientização e combate a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Ele tem uma estrutura de capilarização em cada regional, cada tribunal regional. Há dois membros designados, dois magistrados, desembargadores, juízes, encarregados do programa, e existem gestores por região, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, que trazem essa informação também de forma capilarizada. A ideia do programa é institucionalizar uma cultura de prevenção. É o judiciário agindo de forma mais ativa em relação ao acidente de trabalho. Nossa ideia, inclusive, no período, a cada 2 anos é escolhido um tema do biênio. E nós fizemos um debate e escolhemos esse ano o diálogo social e democracia como vetores de prevenção de acidentes. Por quê? Porque coincide esse momento com o momento em que houve uma série de alterações. A doutora aludiu corretamente a 13467, mas nós tivemos uma série de alterações importantes recentemente nas normas regulamentadoras. E a nosso sentir, com um grande déficit democrático, e o que importa, numa falta de legitimação das normas, não digo nem apenas em relação ao conteúdo, que eventualmente houve alterações, que foram alterações de modernização, mas em essência se teve alterações significativas em normas basilares. A criação do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, um documento ainda pouco detalhado e de pouca compreensão,
o fim do PPRA. Então, uma série de alterações que modificaram substancialmente a área de segurança e saúde com um déficit a nosso sentido democrático. O Tribunal Superior do Trabalho trouxe o professor Minet, uma autoridade francesa em segurança e saúde, que traduziu o sentimento de que norma regulamentadora tem que respeitar o tripartismo. É a participação de todos que faz com que se gere uma cultura de prevenção. O programa esse ano realizou uma série de ações, principalmente no mês de abril, de nós acendemos o Cristo Redentor na cor verde até o lançamento de obras sobre as normas regulamentadoras. Nós fizemos o lançamento. Fizemos uma atuação também articulada para poder conseguir que o Brasil inteiro, no final de semana do dia 28, que é o dia que se comemora, nem que se comemora, se reverencia as vítimas desse trabalho, os campos de futebol tivessem faixas relembrando o número de acidentes, a importância de prevenção. Naquele final de semana, todos os jogos da rodada dos campeonatos brasileiros levaram essa faixa, levaram essa informação. Nos meses seguintes, inclusive nós nos reunimos ontem com a equipe do programa, estamos fazendo uma série de ações, prevenção de suicídios, prevenção de doenças relacionadas ao trabalho em determinados segmentos, por exemplo, segmento de saúde, que tem uma incidência maior, frigoríficos, a questão também da saúde mental. Então é um programa que contempla uma série de ações articuladas nesse foco de saúde e segurança. O professor Minet, inclusive, ao jantar comigo, me fez uma pergunta curiosíssima. Por que um juiz ficava à frente de um programa de combate à saúde e segurança? Porque a gente tem que trabalhar com política pública. Exato. E o judiciário não pode se afastar de política pública. Então, é um papel que nós assumimos e temos a satisfação de entregar com resultados. Em relação à Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, eu, na época, era procurador do trabalho ainda, eu tive uma postura muito crítica também em relação ao procedimento, a questão democrática, mais uma vez. Em relação a muitos pontos, nós tínhamos crítica importante. Algumas críticas foram acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho ao declarar inconstitucionalidade ou interpretar que aquela norma não tinha eficácia em determinado ponto. Por exemplo, em relação à saúde e segurança, tem uma frase curiosíssima que é a informação de que jornada não é tema de saúde e segurança. Não se é através de lei que se nega um fato ou se afirma um fato. É o fato social que faz com que haja a imposição. E jornada é um tema de saúde e segurança, o excesso de jornada é um tema de saúde e segurança. A grande questão da reforma, a meu sentir também, foi a promessa de geração de empregos. Isso era algo que na época nós apontávamos com base em estudos internacionais, que a geração de empregos ela provém da atividade econômica aquecida, Claro. com segurança jurídica, é verdade, mas também com a inclusão de pessoas no próprio mercado consumidor. Então, retirar pessoas da pobreza é gerar crescimento econômico e é gerar empregos e crescimento da atividade econômica. Sem dúvida nenhuma. E o senhor falou agora da questão da sobrejornada e da jornada de trabalho, e recentemente um vídeo aí viralizou que foi justamente de um robô que após 19 horas de trabalho, vamos dizer, ele desmaiou, se podemos dizer assim, e todo mundo achou interessante, mas não é raro levarmos ao judiciário trabalhadores que trabalham, que laboram por 12, 13, 15 horas consecutivas. Isso não é uma realidade distante, não é, ministro? Nem sequer aqui do nosso estado de São Paulo, porque nós temos aqui números do Ministério Público do Trabalho que aportam que um gigantismo no aumento do trabalho análogo a escravo, inclusive ao trabalho infantil, aqui nas nossas imediações, inclusive com bairros como Itaim e Jardim sendo apontados como de acentuada exploração deste tipo de trabalho. Como o senhor avalia a questão da pandemia, desse momento pandêmico, em relação à acentuação, aos gravames desse tipo de trabalho? Eu não tenho nenhuma dúvida que jornada é fonte de insegurança e do adoecimento. O Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, eu até já lavrei voto nesse sentido, foi acolhido pela turma, reconhece o dano existencial. Recentemente nós publicamos um artigo sobre isso com o professor Luciano Martinez, uma revista coordenada pelo professor Pamplona, exatamente sobre esse ponto do dano existencial decorrente de
sobre jornada ou até hipóteses, como a gente tem verificado, de não concessão de férias. Então, é uma importante resposta que o Judiciário dá a casos em que a jornada efetivamente contribui, inclusive para a ausência de vida social, né? Pessoas que trabalham 19 horas não têm convivência com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com a família, com os pais, não tem convivência com o companheiro, é uma vida completamente dissociada de um convívio social. Em relação a essa questão aqui, é impressionante o Brasil e às vezes as normatizações, elas têm uma característica de se apresentar coisas velhas com roupas novas, né? É bem verdade que o Covid e todo esse fenômeno pandêmico, ele aumentou a precarização. Toda vez que se fragiliza as relações econômicas, aumenta a precarização. Por isso que é papel do Estado e das instituições incluir essas pessoas que são vítimas da precarização. Porém, nós não podemos esquecer que alguns temas apresentados como novos, como temas da nova onda, são velhos problemas e velhas circunstâncias com roupas novas. Quando se fala em teletrabalho, nós estamos falando de limitação de jornada, desde a Revolução Industrial. Nós estamos falando de preservação da intimidade, nosso Código de 1916, né? O Código Civil anterior. Nós estamos falando de temas que eles, na verdade, já eram temas, ferramentas do trabalho. Ferramentas do trabalho eram tema lá das oficinas. Volta agora o mesmo debate, quem custeia as ferramentas, quem custeia o computador, quem custeia a energia, quem custeia a internet. Então, é verdade que houve muitas modificações em relação ao cenário de trabalho, mas muitas dessas modificações, em realidade, eram novas apresentações de velhos problemas. Então, a gente precisa compreender que o teletrabalho não é o trabalho ilimitado em termos de jornada, que há controle sim, há controle até do número de toques que se dá no teclado. Então, não é simplesmente um lazer em casa. Por outro lado, o adoecimento não diminui, porque as estruturas de ergonomia sofrem abrandamentos na fiscalização e a ergonomia, mais uma vez, abandonando conversas de bar, né? A ergonomia não é como eu sento nessa cadeira quando eu mexo no braço. A ergonomia tem que ser entendida como uma forma que se dá a organização do trabalho. Se há uma meta abusiva, se há uma exigência que eu não tenho condições de atender, tudo isso perpassa também o conceito de ergonomia. Então, os desafios para mim correspondem a um deslocamento, em grande parte, nos temas do teletrabalho, ou até uma reconversão logística. Os trabalhos eram muito mais voltados para um determinado segmento e o debate que se tem agora dos aplicativos, etc., das empresas de transporte. Houve uma reconversão logística. Todos em casa se pediu muita coisa por telefone, se pediu muita coisa para entrega, que não era hábito até então. Então, temos que ter um certo cuidado. Covid, sim, impactou muito nas ações de trabalho, inclusive o setor de saúde é um dos setores recordistas em adoecimento, também pela pressão e também pelo fator biológico, evidentemente, o Covid. Mas há de se ter cuidado para a gente não embarcar na onda de achar que, por conta do Covid, ou por conta desse momento pandêmico, as relações de trabalho simplesmente foram rompidas. Claro, claro. Importantíssimas suas colocações. Falando um pouco agora, ministro, das questões da competência da Justiça do Trabalho. Ainda no momento pandêmico, aqui já é uma colocação de cunho pessoal meu, nós entendemos que a Justiça do Trabalho foi essencial, foi de uma força bruta, né, para garantir, vamos dizer, o equilíbrio das relações e a dignidade das relações naquele momento, mas também entendemos que se perdeu a oportunidade de mostrar o gigantismo da Justiça do Trabalho. Por exemplo, no que diz respeito às liberações do Fundo de Garantia, com base no artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Quer dizer, não obstante a interposição de algumas ações de jurisdição voluntária, nós tivemos entendimentos no sentido de que ou não se tratava de competência da Justiça do Trabalho, quer dizer, a própria Justiça do Trabalho, então, afastando esta competência. Até tivemos muitas decisões no nosso TST resgatando a competência da Justiça do Trabalho para tanto, ou então não se
procedendo à liberação desta retaguarda, né, destes valores fundiários atinentes ao trabalhador e que, então, o dispositivo legal possibilitaria a liberação para a dignidade daquele trabalhador nesse momento de desastre ambiental, digamos assim. Como o senhor vê essa questão da competência da Justiça do Trabalho em relação a este tema e a outros tantos que temos agora sendo cogitados e falados nesse contexto atual? Pergunta interessantíssima, uma pergunta mais que atual, né? Porque trata do coração do Justiça-Trabalho, que é a sua competência. Nós nos recordamos que a Justiça-Trabalho, durante muito tempo, era apenas identificada como a justiça da relação de emprego, né? E isso foi muito quebrado a partir da Emenda Constitucional 45, que vamos lembrar que tanto em 99 quanto em 2004 haviam discussões sobre a extinção da Justiça-Trabalho no Congresso Nacional. E dessas discussões, nos dois casos, a Justiça-Trabalho saiu com competência ampliada, como uma decorrência, inclusive, de uma prestação jurisdicional que nós entregamos. Historicamente, a Justiça do Trabalho sempre, em todos os relatórios do CNJ, se identifica como a justiça mais célere e mais efetiva. Isso não é algo de opinião, é algo do próprio CNJ. Por outro lado, é uma justiça que é grande. Não é motivo da falta de celeridade o tamanho, porque nós somos uma justiça muito, muito grande, e no Brasil inteiro também. Esse aspecto da competência, aí eu digo competência no sentido leigo mesmo, sempre foi algo que se estabeleceu, ou seja, a justiça que entregava o bem vindicado às partes. Recentemente, é fato, com debates sendo travados em diversas instâncias, no Congresso, na própria Suprema Corte, tem havido restrições à competência da Justiça do Trabalho. E eu particularmente entendo que é preciso aprofundar o diálogo, tanto com o Supremo Tribunal Federal, com todos os respeitos que nós devemos à Suprema Corte e obediência às suas decisões, tanto em relação ao Congresso, para apresentar algumas incompreensões que há em relação aos temas da Justiça do Trabalho. Não é desejo da Justiça do Trabalho, de forma alguma, gerar nem insegurança jurídica, nem falta de perspectiva de investimento ao país. Pelo contrário, a Justiça do Trabalho ela é distributiva também em relação à renda. Essa semana, por exemplo, o ministro Luiz, o vice-presidente, conduzindo as conciliações, nessa semana a Justiça do Trabalho colocou no mercado 800 milhões de reais em acordos trabalhistas. Esses valores se revertem para a própria comunidade, para o sistema bancário, para o sistema de produção, para o sistema industrial, que são as mesmas pessoas que consomem, são aquelas que compram, que tem uma circulação da economia. Distribuição de renda. Distribuição de renda. Então, eu entendo que nesse tema da competência, é preciso reconhecer, por exemplo, tem uma coisa que me impressiona muito, na minha experiência como advogado, inclusive, eu me recordo que a Justiça do Trabalho não tinha competência sobre as ações de trabalho, as ações indenizatórias. As ações não eram conclusas. Não é que a Justiça Comum fosse contrária a concluir as ações, é que faltava a ela a pertinência temática, a especialização. Era mais uma ação num contexto de milhões de competências que a Justiça Comum tem, então não guardava para a Justiça Comum a relevância que ela tem na Justiça do Trabalho. Então eu acho que precisamos reforçar, levar às instituições, eu conversava isso ontem ainda, a importância que tem a gente levar a informação correta também, para poder a gente conseguir dialogar e não só manter, como até ampliar. Eu entendo que tem temas que a própria pertinência temática faria com que o Justiça do Trabalho tivesse mais conhecimento. Um tema conhecidíssimo, que são os crimes relacionados tanto ao trabalho como os crimes relacionados ao artigo 149 do Código Penal, a questão da submissão a condições análogas à escravidão, que é algo que a gente tem pouquíssimas condenações ainda e, mais uma vez, se entra num bojo de matérias que a Justiça Federal Comum analisa. Então é um tema delicado, é um tema ainda de muito alvoroço, mas a minha ideia é de que é preciso haver diálogo para manter a competência em temas que sempre foram da Justiça do Trabalho e que agora a gente fica sempre em dúvida em razão desses debates e que não seja esses instrumentos de competência motivo para novos recursos que prolonguem as ações e que demorem
na prestação jurisdicional, que é o que a Justiça do Trabalho sempre se caracterizou. Celeridade e competência aqui no sentido mais leigo da palavra. De fato. E o senhor falou do artigo 149 e eu também me venho aqui à mente que temos estudado essa questão lá no nosso núcleo de pesquisas da USP, a coordenação do professor Feliciano, o artigo 203 do Código Penal, né? Porque não vemos de forma efetiva a aplicação dos crimes contra a organização do trabalho, e talvez este possa ser um veio que possa ser melhor explorado. Você não acha, ministro? Tenho a mesma visão. O crime de frustração de direitos, que é muito conhecido, pouquíssimas condenações, pouquíssimas até denúncias ofertadas. Nós teríamos uma capacidade de provar muito mais efetiva, muito mais próxima. A justiça criminal, sempre me lembro bem das ações decorrentes de operações de trabalho escravo, em que os procuradores eram chamados muitas vezes, nós éramos chamados, os auditores fiscais eram chamados, como uma testemunha referida, porque nós relatávamos o fato que nós tínhamos visto naquele momento. E isso gerava uma série de problemas, porque o ideal é que tivesse sido a própria fiscalização que estivesse relatando diretamente. Então, até os elementos de prova seriam mais facilitados estando a competência cá. Então, esse tipo de noção, de efetividade de jurisdição que a gente precisa fazer chegar para a compreensão e para poder acabar com os preconceitos que a justiça trabalha. Sem dúvida. Nós temos, ministro, aqui sei que o senhor não pode fazer nenhuma referência específica, mas de uma forma geral, uma ADI que tramita no STF que diz respeito à questão da autorização do trabalho artístico, infantil artístico. Nós tivemos aqui uma resolução conjunta do TRT2 e do TRT do Mato Grosso, no sentido de que esta competência para autorização seria da Justiça do Trabalho. E depois, a partir daí, adveio esta ADI, que foi interposta pela entidade de rádios e televisão, justamente para afastar, no sentido de afastar esta competência, e houve uma liminar e de fato, restou afastada. E hoje nós temos a seguinte conjuntura. As varas de infância e juventude dão ou não a autorização para o trabalho infantil artístico, mas a fiscalização é feita pelo Ministério Público do Trabalho, o que nos parece um pouco de alguma estranheza, né? E não sendo observadas os ditames daquela autorização judicial, aí sim a competência é, sem dúvida, da Justiça do Trabalho. Ou seja, é um imbróglio total. Como o senhor vê estas questões e se o senhor quiser falar de uma forma mais genérica em relação ao trabalho infantil? Como o senhor vê a questão da competência da Justiça do Trabalho em relação à questão do trabalho infantil, a prostituição infantil, que não deixa de ser um trabalho infantil e é uma mácula que nos envergonha a todos? O trabalho infantil é uma mácula que nos envergonha e é um traço de subdesenvolvimento. Quem já vivenciou operações de trabalho escravo sabe que é feito um questionário. Em todo o questionário que é feito, 100% das respostas, a pergunta é quando você começou a trabalhar. Todas as vítimas de trabalho escravo na fase adulta respondiam que começaram a trabalhar na fase infância. Então, o trabalho escravo, ele tem como filho o trabalho infantil. Prolonga o ciclo intergeracional da pobreza. Essa é uma frase complexa, mas é basicamente o que ela diz. Vítima de trabalho infantil vai ter um filho vítima de trabalho infantil e vai ter uma fase adulta no trabalho escravo. Então, é uma tristeza e a gente precisa erradicar. O trabalho artístico eu sempre vi com muita preocupação. Eu participei de um evento já há alguns anos que tratou exatamente das consequências do trabalho artístico. E me impressionaram alguns depoimentos, inclusive de diretores, aludindo a cenas, inclusive cenas muito conhecidas de filmes brasileiros, em que crianças choravam.
E a forma de as crianças chorarem era relatar situações como seu pai fugiu, sua mãe fugiu, imagine que sua mãe não está aqui. Então, eu sempre identifico, nesse ponto se percebe claramente que não se trata de um artista, se trata de uma criança de fato chorando. Então, eu tenho muita preocupação em relação ao trabalho artístico, a fiscalização que ele exige que seja feita, inclusive a proteção, a lista TIP, ela veda o trabalho abaixo dos 16 anos, em situações em que a exposição externa, por exemplo, na rua, o próprio doméstico, porque se considera que nesses ambientes há a possibilidade de, inclusive, exposição a abuso sexual. Então, um ambiente como um ambiente de muita exposição externa é algo que preocupa muito a todos nós que combatemos o trabalho infantil. E por essa razão, aí coerentemente com o que eu falava antes, em relação à pertinência temática, à apropriação técnica do tema, me parece muito razoável que o Justiça do Trabalho tenha essa competência. Evidentemente, nós vamos respeitar a decisão da Suprema Corte que trata do tema. O TRT da 15ª chegou a ter um juizado, algo que tratasse exatamente das autorizações, mas a mim parece claro que há competência da Justiça do Trabalho por todos os motivos de pertinência, de envolvidos, até pela razão que a doutora trouxe no final, a fiscalização do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Então, seria uma quebra da própria identidade que há de Ministério Público com o Judiciário e da própria Poder Executivo, que é o Ministério do Trabalho. Trabalho artístico não é algo de ser contra ou ser a favor, é algo que precisa ser feito com muito cuidado e com muita fiscalização. Algo semelhante ao que acontece com o esporte, que também precisa dos mesmos cuidados. Nós vemos denúncias recentes, inclusive, em diversos locais do mundo, em relação à exposição externa de criança e adolescente. A ideia de criança e adolescente como pessoa em formação é algo que a gente tem pouca incorporação no Brasil ainda. A criança e o adolescente não são adultos miniatura, não. São pessoas em formação. E como pessoas em formações, estão muito mais sujeitos a toda sorte de influência e violência. Isso. Aliás, o senhor tocou num ponto importante que a gente pode exemplificar com um episódio acontecido lá no ninho do urubu, não é verdade? E que, lamentavelmente, tivemos aí perda de vários adolescentes por algo que poderia ter sido evitado ao que pensamos, né? Que conjugou trabalho infantil com condições impróprias, não é? Em que esse trabalho era exercido. Agora, ministro, gostaríamos de conhecer um pouco do advogado balazeiro, do procurador do trabalho balazeiro, desta sua caminhada até o TST. O senhor sempre esteve atrelado, já no início de carreira, à Justiça do Trabalho, o senhor começou nessa área. Nos conte um pouco qual é a sua ligação com o direito do trabalho. A minha paixão por trabalho vem da faculdade. Como eu disse, eu sou filho de advogados, né, que meu pai também advogou na Justiça do Trabalho. Meu pai é advogado de uma empresa de economia mista do Estado e tinha uma advocacia muito voltada também por um período para a Justiça do Trabalho. Na faculdade, o estágio que eu cursei, até em um hospital, ele me direcionou para a área de trabalho. E ali eu conheci toda a dinâmica que a Justiça do Trabalho apresentava, me impressionou muito o lado social, o lado humano, que é um traço que fortalece muito. Tanto o aspecto de proteção constitucional como o lado humano são algo que sempre me impressionou na Justiça do Trabalho e nas relações trabalhistas. E a partir daí, ingressei na advocacia pelo viés do direito do trabalho. O escritório que nós trabalhamos e fundamos posteriormente tinha um viés também na área comercial, era civil, mas tinha sempre a cobertura trabalhista também, que eu tinha a satisfação de fazer e de aprender, porque o Justiça do Trabalho é um manancial de aprendizado para nós todos e muito grande. A própria tradição que hoje se incorpora de precedentes e de atenção à jurisprudência sempre foi algo que só se identificava no Justiça do Trabalho. Eu me lembro que os colegas que advogavam no civil não tinham na memória as súmulas, e eu tinha todas as súmulas na memória porque as súmulas eram parte da minha petição, eram parte do meu dia a dia.
Ingressei na Prefeitura de Salvador, eu cheguei a ser procurador-geral de município na região metropolitana, mas eu ingressei depois na Prefeitura de Salvador, passei 8 anos na Prefeitura de Salvador, ocupei cargos, fui até presidente da Junta de Trânsito, que é um cargo muito atacado, né, que são julgar os recursos das multas de trânsito. Era uma comissão composta por uma advogada da autarquia, eu era ligado ao gabinete do próprio prefeito e havia um representante dos motoristas. No meu caso, era o presidente do sindicato de táxis. Então, era uma experiência muito interessante de mudança. A legislação também feita muito com base em entendimentos, muito com base em normatizações regulamentares, a legislação de trânsito. E, ao mesmo tempo, eu mantive o escritório. Em 2007 para 2008, eu resolvi ingressar no segmento de concurso, que eu até então não havia feito. Minha irmã promotora de justiça e o marido procurador de justiça agora. Era promotor, agora é procurador de justiça. Todos nós da área jurídica, né? E minha irmã sempre me relatava, e eu tinha uma satisfação de acompanhar com ela, o prazer de obter uma liminar para fechar um frigorífico irregular. Isso aí era uma coisa que me impressionava, porque a advocacia tem evidentemente, muitas situações de você atender à justiça, mas também você tem uma clientela, que ela é voltada para a obtenção do bem buscado, né? Então, eu me impressionou muito a vibração que gerava o Ministério Público e minha irmã e meu cunhado. E eu fiz o concurso, mais ou menos, eu vinha passando mais ou menos magistratura do Ministério Público, acabei, no mesmo período, ingressando no Ministério Público do Trabalho. No Ministério Público do Trabalho, passei por diversas lotações no interior do país, né? Que é importantíssimo de conhecer a realidade do chão de fábrica. Exato. Lidei com o trabalho escravo, lidei com o eucalipto, lidei com a atividade fabril, com doenças ocupacionais, vi trabalho escravo de perto, vi trabalho infantil de perto, vi tráfico de pessoas. Cheguei a Salvador, que era a capital da quinta região, fui procurador-chefe 4 anos, depois cheguei a concorrer uma primeira vez a Procurador-Geral do Trabalho, ingressei na lista tríplice, foi o segundo mais votado, concorri com o então colega que era Procurador-Geral do Trabalho. Não busquei nomeação, entendia que deveria, aquele período, entendia que a questão do mais votado sempre foi muito cogente no Ministério Público do Trabalho. Fui convidado pela PGR, pela então PGR, doutora Raquel Donge, para assumir a diretoria da Escola Superior do Ministério Público da União. É um pouco diferente das escolas da magistratura, que são por segmento. No Ministério Público da União, ela congrega todos os ramos. Então, eu atendia a procuradores da República, procuradores de trabalho, procuradores e promotores de justiça militar e procuradores de justiça federal. Então, a realidade é muito diferente e me proporcionou um aprendizado enorme. Concorri novamente a Procurador-Geral do Trabalho, fui o mais votado da lista, tive quase 600 votos, uma possibilidade de 700, uma lista tríplice, né? Fui nomeado. Durante 2 anos tive a grata satisfação de ser Procurador-Geral do Trabalho, uma honra para mim. Enfrentei um período muito difícil, um período da pandemia, mas eu procurei, dentro desse período difícil, fazer o que eu sempre entendi que era o melhor. A instituição tem que crescer, tem que se apresentar, tem que corresponder à proteção de direitos sociais que se imagina dela. Então a instituição se fortaleceu muito, socialmente se tornou muito conhecida. Na parte orçamentária nós organizamos a questão que nós tínhamos uma preocupação com isso, que a instituição não recuasse, ampliasse novos postos, criasse cargos, aumentasse a estruturação, a capilarização no interior, porque é no interior que a gente vê a realidade da vida no Brasil como é. E nesse momento eu acabei concorrendo ao Tribunal Superior do Trabalho, tive a felicidade de ser escolhido pelos meus pares, colegas na instituição do Ministério Público do Trabalho. Depois, no Tribunal Superior do Trabalho, eu tive todos os votos dos senhores ministros na época e encabecei a lista, tanto a lista interna do Ministério Público, tive a mesma votação que o Procurador-Geral, sendo que aqui a lista é sextupla, né? Então, a votação foi muito maior. Depois de 2 anos, você ter uma votação maior, eu me senti muito orgulhoso, como sinal de que a gestão tinha sido um período de êxito para a instituição. E acabei ingressando no Tribunal Superior do Trabalho com muita vontade, orgulho e alegria. Toda essa carreira eu sempre entendo que o direito do trabalho, o direito constitucional, a busca pela tutela que a gente quer entregar às pessoas tem que ser permeada por paixão. Então essa que é a minha experiência de vida, que eu espero corresponder também àqueles que confiaram em mim, que estão confiando na jurisdição da Justiça do Trabalho hoje. O senhor tem uma longa estrada, a gente vê, e a gente vê a riqueza realmente do seu olhar, desse olhar humano,
desse olhar humanista, que é fundamental e já era conhecido, já é conhecido de há muito, da comunidade jurídica. Quero reforçar a honra de tê-lo aqui conosco e quero já deixar o convite para que o senhor retorne, porque este projeto que o senhor está à frente do trabalho seguro é algo que dá maior importância para a advocacia trabalhista, e aliás a advocacia trabalhista e a advocacia como um todo, porque a advocacia trabalhista acaba intermeando todas as outras áreas de direito, previdenciário e tudo mais. Então, num país em que nós temos ainda o trabalho com metais pesados, trabalho com mercúrio, apesar de já ter sido proibido em todo o mundo, essas questões têm que ser trazidas à baila de uma forma mais aprofundada. Então fica o convite para que o senhor retorne e gostaríamos de ouvi-lo, ministro, professor, doutor Balazero, em relação às suas últimas colocações aqui nesse momento sobre a CLT, sobre os 80 anos da CLT, sobre essa junção da advocacia com a magistratura, com o TST, no que podemos agregar, no que podemos nos unir para engrandecermos e enaltecermos o nosso direito do trabalho. Gostaria de terminar com o senhor finalizando e nos falando sobre este momento de comemoração que são os 80 anos da CLT. Curiosamente, e eu quero já desde o início assumir compromisso de sempre retornar quando for convidado. Estou aqui à inteira disposição, é uma honra comparecer à Escola Superior de Advocacia, é uma casa que eu nunca deixei, então é uma honra comparecer e sempre que eu for chamado aqui estarei. Curiosamente, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com estudantes num projeto do Tribunal de Justiça e Cidadania, né, que é um projeto Trabalho de Cidadania, da Justiça e Trabalho através das AMATRAs, que é uma ideia de você levar para a comunidade o juiz de trabalho nas escolas, o juiz de trabalho na comunidade carente, levar para o chão da fábrica o conhecimento da realidade e ajudar a comunidade em determinados temas. E eu participei de um evento de capacitação com professores da rede pública, com comunidades indígenas, com uma série de pessoas da comunidade mesmo, explicando o arcabouço trabalhista. E eu falei da advocacia com muito prazer, falei da Auditoria Fiscal do Trabalho, a Fiscalização Federal do Trabalho, falei do Ministério Público do Trabalho e encerrei falando da Justiça do Trabalho. Então eu acho que a advocacia e justiça, Ministério Público e fiscalização no nosso segmento trabalhista tem que se unir cada vez mais. Porque nós evidentemente que sempre existe uma pressão sobre direitos sociais. Ferradioli alude a isso. Direitos sociais são aqueles que têm são mais objeto de ataques e de recursos. Então é nosso papel, que conhecemos, que sabemos a realidade, nos unirmos para apresentar a realidade, apresentar o que nós entregamos, o pacto social que nós entregamos, a pacificação que o Justiça do Trabalho proporciona, a distribuição de renda que a advocacia proporciona. Então é essa informação que a gente precisa passar. E isso, evidentemente, tem íntima relação com a CLT, que é um documento histórico, a CLT é um documento, aqui eu faço minhas palavras do Maurício Godinho, é um documento civilizatório. Faz com que o Brasil seja colocado num patamar de nações que entendem que o primado do trabalho é que conduz a nação. Então a CLT apresenta o mínimo, apresenta circunstâncias de segurança, de saúde, circunstâncias que dão à comunidade a noção de que o trabalho existe não como meio de morte, como meio de vida. Então a CLT tem que ser festejada, tem que ser estudada e ser cada vez mais aperfeiçoada, por que não? Mas dentro de um contexto que respeite a principiologia com a qual ela foi gestada. Muito obrigada, foi de muito aprendizado, foi da maior relevância para a nossa Escola Superior de Advocacia ter aqui hoje o nosso ministro Alberto Balazero, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa casa
da justiça social. Até a próxima.